E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparados. Hoje a gente vai desvendar essa história da corrida pelo gás natural na África. Um continente com reservas gigantescas, viu? Tipo, dá para comparar com a América e a Europa. E essa descoberta, claro, chamou a atenção do mundo todo, principalmente da Europa, que está, digamos, meio desesperada por energia depois daquela confusão toda com a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Ucrânia deu um gás para essa busca por gás natural na África, né? E a grande questão que a gente vai tentar responder nesse deep dive é a seguinte: será que essa corrida vai ser uma bênção, trazendo prosperidade para os países africanos, ou vai acabar virando uma maldição, repetindo aqueles velhos esquemas de exploração que a gente já conhece da história, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Para te ajudar a entender melhor essa situação, a gente vai analisar dois casos: Moçambique e Senegal. Boa. Começando por Moçambique, lembra que em 2010 rolou aquele burburinho todo com a descoberta de uns depósitos gigantescos de gás em alto mar, lá na província de Cabo Delgado. A cidade de Pemba, principalmente, ficou super agitada, né? Ah, sim. Teve até gente chamando de novo Eldorado moçambicano. Empresas estrangeiras chegaram em peso, construíram hotéis, abriram negócios. Parecia que Pemba ia virar Dubai da África. E a galera local, claro, se animou, né? Muita gente investiu pesado, tipo o hoteleiro Assif Osman, que construiu um hotel enorme para receber os executivos e turistas, e o empresário Gary Wilson, que apostou no ramo alimentício importando carne da África do Sul para dar conta da demanda que ele esperava. Mas como nem tudo são flores, os anos foram passando e as obras dos projetos de gás acabaram atrasando. Aí começou a rolar uma frustração, um aperto danado para quem tinha apostado tudo no boom do gás. Pois é, o sonho dourado acabou virando uma baita dor de cabeça. O Osman, por exemplo, viu uma onda de problemas econômicos atingir Pemba em vez da prosperidade que ele esperava. E como se não bastasse a decepção com o gás, ainda teve a questão dos insurgentes islâmicos, né? Essa história complicou tudo. Um grupo armado começou a agir no norte de Moçambique e a coisa foi tensa. Esses caras viram nos projetos de gás um alvo estratégico e começaram a fazer ataques. Imagina uma mega operação bilionária paralisada por causa da violência. E quem acabou pagando o pato foi a população local, que ficou presa no meio do fogo cruzado, sem saber para onde correr. Foi um caos total. Teve até um jornalista local muito corajoso que arriscou a vida para documentar o conflito e mostrar para o mundo o terror que se instalou na região. Ele descreveu os ataques, o medo, o êxodo em massa, uma situação de partir o coração. Totalmente. E a produção de gás em Moçambique só começou no final de 2022. Uma notícia positiva, mas os desafios continuam enormes. A pobreza, a violência dos insurgentes e ainda tem a grande dúvida. Será que a população local vai realmente se beneficiar da exploração do gás? O jornalista que cobriu tudo de perto não está muito otimista, não. Ele acha que essa história de mudança de vida para a população é mais conversa fiada do que realidade. Uma história triste ou complexa. Mas vamos mudar um pouco o cenário. Que tal a gente dar um pulo no Senegal? Bora lá! Lá, a descoberta de gás também gerou expectativas, mas com menos euforia, digamos assim. Enquanto alguns veem o gás como uma chance de ouro para o desenvolvimento, outros, principalmente os pescadores de Saint-Louis, estão com o pé atrás, com medo do que pode acontecer. E essa apreensão deles tem um motivo, né? Eles temem que a plataforma de gás que foi instalada na costa acabe atrapalhando a pesca, que, convenhamos, já não anda lá essas coisas por causa da exploração excessiva dos estoques de peixes. A vida dos pescadores já é difícil, e com essa plataforma no quintal deles a coisa pode piorar ainda mais. Exatamente. No documentário que a gente analisou para esse deep dive, alguns pescadores falaram abertamente sobre seus medos. Eles acreditam que a plataforma já alterou o ecossistema marinho e que a pesca, que é o ganha-pão de várias famílias, vai ser ainda mais prejudicada. E essa preocupação é real. A gente viu, por exemplo, a história da Fatou Diacne e da família dela. Eles dependem da pesca há gerações e agora estão com medo de perder tudo. É de cortar o coração. E sabe o que é mais triste? Muitos pescadores acham que a única saída é emigrar para a Europa, mesmo sabendo dos perigos e dificuldades. A falta de perspectiva, o desespero, é muita gente se arriscando em busca de uma vida melhor. A Fatou, por exemplo, desabafou no documentário. Nossos ancestrais pescavam aqui, nossos pais pescavam aqui, nós pescamos aqui, e agora dizem que não podemos mais. Para onde iremos? É de partir o coração mesmo. Mas calma, nem todo mundo tá pessimista, viu? Tem gente que enxerga o gás como oportunidade. O Caramba Diaby, um político senegalês alemão, acredita que a grana que o gás vai gerar pode ser usada para criar empregos, melhorar a infraestrutura, dar um up na qualidade de vida da galera. Verdade. E a BP, que é a empresa responsável pelo projeto de gás no Senegal, também garante que está fazendo a sua parte. Eles dizem que estão investindo em programas de apoio às comunidades pesqueiras para minimizar os impactos negativos. A ideia é que esses programas ajudem os pescadores a se adaptar à nova realidade, né? A encontrar novas formas de sustento. Isso.
Mas, no fim das contas, a gente fica naquela. Será que o Senegal vai conseguir evitar os problemas que rolaram em Moçambique? Será que eles vão conseguir equilibrar o desenvolvimento econômico com as necessidades da população? É esperar para ver. Só o tempo vai dizer. Essa busca por gás natural na África tem cada história, né? Tem a promessa de desenvolvimento econômico, a possibilidade de gerar empregos, melhorar a vida da galera, mas, ao mesmo tempo, tem o risco da exploração, da desigualdade social, dos impactos no meio ambiente. A gente viu um pouco disso em Moçambique, lembra? A descoberta do gás em Cabo Delgado gerou uma expectativa enorme, mas a realidade acabou sendo bem diferente. A gente viu que a demora nas obras dos projetos acabou frustrando muita gente em Pemba que tinha investido suas economias esperando um futuro melhor. Mas o que realmente complicou tudo foi o surgimento daquele grupo armado com ideais extremistas islâmicos. Exatamente. Esse grupo, conhecido como Al-Shabaab, começou a fazer uns ataques violentos na região, focando principalmente nas empresas e instalações ligadas à exploração de gás. A situação ficou tão tensa que a Total, uma das maiores empresas do setor, teve que suspender as operações e tirar os funcionários da área. Imagina o impacto disso. Um projeto bilionário paralisado por causa da instabilidade e da violência. E quem mais sofreu com isso foi a população local, né? Ficaram reféns do medo, da pobreza, da falta de perspectivas. Pois é, e teve um jornalista que acompanhou tudo de perto, arriscando a própria vida para documentar o conflito, que descreveu a situação como um verdadeiro pesadelo. Ele falou sobre a repressão, as pessoas sendo silenciadas, impedidas de expressar suas opiniões, de lutar por seus direitos. E essa repressão só aumentou a revolta, o sentimento de abandono por parte do governo. Muitos moradores de Cabo Delgado se sentiram ignorados, como se suas vidas, seus sonhos, não tivessem importância diante dos interesses econômicos das grandes empresas, das nações estrangeiras. É como se a promessa de prosperidade tivesse se transformado em um pesadelo. E a pergunta que fica é: quem está realmente se beneficiando com a exploração do gás natural em Moçambique? Será que a população local, que continua enfrentando a pobreza, a violência, está colhendo os frutos dessa riqueza? Ou será que só um pequeno grupo de empresas e investidores estrangeiros está lucrando com essa exploração? Essa é a grande questão. Para a gente entender isso, a gente precisa analisar as relações de poder, né? Quem define as regras do jogo? Quem controla os recursos? Quem decide como os lucros serão distribuídos? E será que as comunidades locais têm voz nesse processo? Será que seus direitos estão sendo respeitados? Ou será que elas são só peças de um jogo manipulado por forças maiores que visam apenas o lucro sem se importar com o bem-estar das pessoas e do meio ambiente? São questões complexas que exigem uma análise crítica, uma postura ética de todos os envolvidos. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para a realidade e fingir que a exploração de gás natural é solução mágica para os problemas da África. A gente precisa ir além da superfície e entender as nuances, as contradições, os desafios. Com certeza. A gente precisa garantir que a população local seja ouvida, respeitada e beneficiada com a exploração dos seus próprios recursos. O gás natural tem potencial para ser uma fonte de riqueza e desenvolvimento, mas isso só vai acontecer se ele for utilizado de forma justa, sustentável e transparente. E por falar em justiça e sustentabilidade, vamos voltar a nossa atenção para o Senegal. Lá, a descoberta de gás natural também gerou grandes expectativas, mas com uma dose maior de cautela e preocupação com os impactos sociais e ambientais. Lembra que a gente comentou sobre a comunidade pesqueira de Saint-Louis, que está apreensiva com a instalação da plataforma de gás nas suas águas? Vamos conhecer a história da Fatou Diakne, uma mulher forte e corajosa que representa a luta pela sobrevivência e pela dignidade do seu povo. A Fatou é uma verdadeira matriarca, né? Ela sustenta a família com a pesca, é um trabalho árduo. E no documentário ela conta como a vida em Saint-Louis sempre foi difícil, mas que a situação piorou muito depois da chegada da plataforma de gás. A Fatou relata que a pesca, que já estava escassa por causa da exploração predatória, diminuiu ainda mais depois que a plataforma foi instalada. Ela teme que em breve não haja mais peixes para alimentar sua família e sua comunidade. Imagina o desespero dessa gente. É de cortar o coração. A Fatou e a comunidade dela lutando para sobreviver, enquanto as empresas de gás natural faturam milhões, explorando os recursos do seu país. A pergunta que fica é: será que essa riqueza vai ser revertida em benefício da população local? Ou será que ela vai só engordar os cofres das grandes corporações, dos países desenvolvidos? Para a gente responder essa pergunta, precisamos acompanhar de perto o desenrolar dessa história, né? Cobrando transparência, justiça social, respeito aos direitos das comunidades locais. O gás natural pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento do Senegal, mas só se for explorado de forma responsável, ética. O que dá um pouco de esperança é a postura crítica e engajada de pessoas como a Fatou, que não se calam diante das injustiças e lutam por um futuro melhor para sua comunidade. Elas nos inspiram a acreditar que a mudança é possível, que a voz do povo pode ser ouvida e que a exploração de recursos naturais pode ser, sim,
um motor de desenvolvimento sustentável e inclusivo. E para a gente entender melhor essa busca por um modelo de desenvolvimento mais justo e equilibrado, vamos analisar a perspectiva do Karamba Diéby, um político senegalês alemão que acredita que a receita do gás natural pode ser utilizada para gerar empregos, melhorar a infraestrutura e promover a educação no seu país natal. O Karamba, que foi o primeiro negro nascido na África a ser eleito para o parlamento alemão, tem uma visão otimista sobre o futuro do Senegal. Mas ele também alerta para os riscos da exploração predatória e da corrupção. Ele defende que a receita do gás natural seja investida em projetos de desenvolvimento social, como construção de escolas, hospitais, sistemas de saneamento básico. Ele acredita que a população local precisa ser capacitada para participar da gestão desses recursos. É uma visão inspiradora. Mas será que ela vai se tornar realidade? Só o tempo dirá. O que é certo é que a exploração de gás natural no Senegal é um tema complexo, com múltiplos atores, interesses divergentes e desafios a serem superados. É um verdadeiro quebra-cabeça. Para a gente navegar por esse labirinto de informações e perspectivas, a gente precisa manter a mente aberta, o senso crítico apurado, a disposição para ouvir diferentes vozes, buscando sempre a verdade, a justiça, o bem comum. É isso aí. E é com esse espírito de busca de diálogo que a gente vai continuar nossa imersão no mundo do gás natural africano, explorando as nuances, as contradições, as possibilidades desse tema tão relevante para o futuro do continente e do planeta. E, para finalizar essa parte da nossa conversa, queria destacar a história do Val, um construtor de barcos que representa a resiliência e esperança do povo senegalês. Ele perdeu um irmão para a tragédia da imigração ilegal, mas acredita que o futuro do Senegal está nas mãos do seu povo, na sua capacidade de trabalhar, inovar, construir um país mais justo e próspero. É verdade. O Val nos lembra que o caminho para o desenvolvimento não é fácil, que exige paciência, perseverança, união, mas que a recompensa vale a pena. Ele nos incentiva a ter fé no futuro e acreditar que o Senegal pode superar os desafios e construir um futuro melhor para todos. Chegamos na última parte da nossa imersão no mundo do gás natural africano. E agora, depois de mergulhar nas realidades de Moçambique e do Senegal, com seus desafios e esperanças, a gente vai ampliar o nosso olhar. Vamos para o contexto global. Lembra que a gente falou da Europa buscando alternativas para diminuir a dependência do gás russo? A Alemanha, principalmente, está se mexendo para conseguir isso, investindo em infraestrutura para receber gás natural liquefeito, o famoso GNL, de várias partes do mundo, incluindo a África. A Alemanha está levando essa busca a sério. Eles estão construindo terminais para receber esses carregamentos de GNL, e um dos mais importantes é o Hohe Esperança, um terminal flutuante que pode receber navios gigantes de gás. E essa busca por novas fontes de energia ficou ainda mais urgente com a guerra na Ucrânia, né? A guerra mostrou fragilidade da Europa em relação à energia. Imagina, um continente inteiro dependendo de um único fornecedor que de repente decide fechar a torneira. É um risco enorme. Sem dúvida, a Alemanha viu isso na prática e correu para diversificar suas fontes de energia. Esses terminais flutuantes de GNL são uma solução interessante, porque eles podem ser instalados rapidinho em diferentes locais, dando mais flexibilidade para receber gás de vários países. E a África, com suas reservas gigantescas de gás, acaba sendo um parceiro estratégico importante nesse cenário. Verdade. Mas e aí, será que essa nova rota comercial vai ser vantajosa para a África? Será que vai realmente impulsionar o desenvolvimento econômico e social do continente? Ou só vai reforçar aqueles velhos padrões de exploração que a gente já conhece da história, né? Boa pergunta. Para entender melhor essa questão, a gente precisa analisar as diferentes perspectivas sobre o papel do gás natural nessa transição energética global. Uma das vozes mais importantes nesse debate é a da associação alemã Zukunftsgas. Eles defendem o gás natural como um combustível, digamos, fundamental para a transição energética. Um passo crucial para reduzir as emissões de carbono e construir uma economia mais sustentável. Zukunftsgas, interessante. Mas qual é a lógica deles? Por que eles acham que o gás natural é tão importante para o futuro? Eles argumentam que o gás natural é uma fonte de energia mais limpa do que o carvão e o petróleo, que são altamente poluentes. Eles acreditam que usar gás natural pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, enquanto o mundo busca alternativas renováveis mais eficientes, tipo a solar e a eólica. Eles veem o gás natural como uma ponte para o futuro, um futuro mais verde. Entendi. Mas, e essa é uma pergunta que não quer calar. Será que apostar no gás natural, que ainda é um combustível fóssil, não vai acabar atrasando a transição para o modelo energético realmente sustentável? A gente não está só tocando 6 por meia dúzia. O objetivo final é reduzir as emissões de carbono, combater as mudanças climáticas, certo? E continuar dependendo de combustíveis fósseis, mesmo que seja um pouco menos poluente, parece meio contraditório, né? Essa questão é complexa, divide opiniões, exige uma análise cuidadosa de todos os lados, de todos os argumentos. O que a gente precisa ter em mente é que a exploração de gás natural na África está inserida nesse contexto global de transição energética, cheio de incertezas, desafios e, claro, oportunidades.
A gente viu de perto essa complexidade, né? Tanto em Moçambique quanto no Senegal. A exploração de gás natural trouxe uma mistura de esperança e apreensão, de promessas e desafios. E a pergunta que a gente fez lá no início, ela continua ecoando. Será que essa corrida pelo gás vai ser uma bênção, uma maldição para a África? É a pergunta de $1 milhão. E depois de tudo que a gente viu, analisou, conversou, não tem uma resposta fácil, né? O que a gente aprendeu é que existem diferentes perspectivas, interesses e muitos desafios. O importante é que a exploração do gás natural seja feita de forma responsável, transparente e justa, garantindo que os benefícios cheguem na população local e que os impactos sociais e ambientais sejam minimizados. É isso aí. A gente precisa ter um olhar crítico, se informar, questionar e cobrar dos líderes das empresas que a exploração desses recursos seja feita de forma ética, pensando no bem-estar das pessoas e do planeta. E é com essa mensagem que a gente encerra a nossa imersão no mundo do gás natural africano. Esperamos que você tenha curtido essa jornada com a gente, que tenha aprendido coisas novas e que tenha ficado com a pulga atrás da orelha. A gente se vê no próximo mergulho profundo.